Você conhece essa sensação. O ar fica pesado. As paredes da conversa parecem se fechar. Sua mente acelera, buscando uma saída, uma resposta, qualquer coisa para aliviar a pressão. Mas tudo que você encontra é o eco da sua própria impotência. Esse é o ponto de fratura. O momento em que a sua autoridade evapora e você se torna um mero reator ao caos externo. Talvez tenha sido numa discussão com ela, onde cada palavra sua parecia apenas jogar mais combustível no fogo. Você tentava explicar sua lógica, mas via nos olhos dela que já não era mais sobre lógica, era sobre poder. E você estava perdendo. Ou talvez tenha sido numa negociação, onde você sentiu o controle da situação escorrer por entre seus dedos. A cada argumento, você cedia um pouco mais, sentindo seu valor e sua posição se dissolverem. Você fez tudo que o manual do cara legal manda. Tentou ser razoável, tentou respirar fundo. E no final, o resultado foi o mesmo. Aquela pontada amarga de frustração, sentindo-se fraco, usado e sem entender o porquê. A verdade que ninguém lhe conta é que conselhos como pense positivo são inúteis aqui. Eles são como tentar apagar um incêndio químico com um copo d'água. Eles ignoram a realidade biológica do que está acontecendo no seu corpo e na sua mente. Isso não é uma falha de otimismo, é um sequestro neurológico. E para um sequestro, você não precisa de um terapeuta. Você precisa de um protocolo de resgate. O que vamos desvendar hoje não é uma técnica de relaxamento. É um protocolo de combate para a mente, uma manobra de 1 minuto que não visa acalmar, mas sim retomar o eixo do poder. Pense nos estrategistas romanos ou nos generais espartanos em meio ao caos da batalha. Eles não agiam por impulso, eles criavam um espaço deliberado, um silêncio tático, para olhar o mapa enquanto o inimigo se exauria em sua própria fúria reativa. A estratégia de 1 minuto é a sua tenda de general, sua retirada momentânea e estratégica para observar o campo de uma perspectiva superior, antes de dar a ordem que muda o rumo da guerra. É aprender a olhar o mapa enquanto o outro lado se perde no barulho das próprias espadas. Para vencer um inimigo, primeiro você precisa entender como ele opera. E o seu primeiro inimigo, no ponto de fratura, não é a outra pessoa, é a sua própria biologia. O erro fatal que tantos homens cometem é tentar racionalizar com a emoção. Quando a pressão aumenta, ele começa a argumentar logicamente, a despejar fatos, sem perceber que seu sistema nervoso já foi sequestrado pelo pânico. Sua voz fica mais aguda. Ele fala mais rápido, gesticula demais. São todos sinais de reatividade que gritam para o subconsciente do outro. Eu não estou no controle. A ciência chama isso de sequestro da amígdala. A amígdala, o alarme de incêndio primitivo do cérebro, assume o controle do seu córtex pré-frontal, a sede da lógica e do planejamento. Não é uma fraqueza moral, é um mecanismo biológico. Seu cérebro acredita que está lutando contra um tigre, quando, na verdade, está enfrentando um teste de congruência dela ou uma negociação de poder com seu chefe. E aqui está a revelação contra-intuitiva. O seu impulso de resolver agora, essa urgência que queima no seu peito, é o sinal mais claro de que você já perdeu o controle. A urgência não é estratégica, é pânico. O verdadeiro poder não está na velocidade da resposta, mas na capacidade de atrasar a reação deliberadamente, forçando o mundo a operar no seu tempo, não no dele. É por isso que o passo 1 do protocolo é o desacoplamento físico-visual. Antes de dizer uma única palavra, quebre o contato visual direto. Olhe para um ponto neutro. Mude sutilmente sua postura. Um passo para o lado, virar o corpo 45 graus. Este ato físico quase imperceptível envia um sinal ao seu cérebro para interromper o loop de ameaça-reação, iniciando a retomada do seu centro de comando.
Tentar usar a lógica durante um sequestro da amígdala é como tentar reescrever o software de um computador enquanto ele está pegando fogo. Primeiro, você desliga a energia. O desacoplamento físico é o seu disjuntor de emergência. Quantas discussões você já perdeu antes mesmo de começar, simplesmente porque tentou lutar com a lógica, enquanto seu cérebro estava em modo de sobrevivência? Uma vez que você aperta o disjuntor de emergência com o desacoplamento, o caos para. Mas ele é substituído por algo que a maioria dos homens teme ainda mais: o vácuo, o silêncio. E eles se apressam para preenchê-lo, sem perceber que estão abrindo mão da sua arma mais poderosa. Observe homens em uma conversa tensa. A necessidade compulsiva de preencher cada segundo de silêncio é quase uma doença. Eles interpretam o vácuo como uma falha, um erro no script. Então se apressam em justificar, explicar, ceder ou fazer uma piada nervosa, entregando informações e poder gratuitamente. Eles não conhecem o princípio do vácuo. A natureza abomina o vácuo. Em uma interação de poder, o silêncio deliberado cria um vácuo psicológico que o outro lado sente uma necessidade neurológica de preencher. E essa necessidade o torna descuidado. Entenda isto: seu silêncio não é passividade, é uma arma ofensiva. Enquanto você está em silêncio, ancorado no seu eixo, você está observando, processando e forçando o outro a se expor. Ele vai falar mais, se justificar mais e, invariavelmente, revelar suas verdadeiras intenções, seus medos e seus limites. É por isso que o passo 2, dentro do seu minuto, é impor de 5 a 10 segundos de silêncio absoluto. Após o desacoplamento, apenas observe. Veja a ansiedade se instalar no rosto da outra pessoa. Ouça, não as palavras que ela talvez diga para preencher o vácuo, mas o metajogo que está acontecendo por baixo da superfície. Em um interrogatório, o agente experiente não grita. Ele faz a pergunta e se recosta. O silêncio que se segue é mais torturante que qualquer ameaça. É nesse silêncio que o suspeito se condena. Use seu silêncio para que a outra parte se interrogue sozinha. Você cortou o circuito, você criou o vácuo. Agora, neste espaço que você mesmo criou, a mágica acontece. Não se trata mais do que eles vão fazer. Trata-se de quem você decide ser. É aqui que você para de jogar o jogo deles e os força a entrar no seu universo. A pior sensação sob pressão é a paralisia mental. Sentir-se encurralado, sem opções, como se o resultado dependesse inteiramente da vontade do outro. Essa percepção de impotência é a verdadeira prisão. A verdade inconveniente, ensinada pelos estoicos há milênios, é a dicotomia do controle. 99% da sua angústia vem de focar em variáveis que você não pode controlar. Os sentimentos do outro, as reações do outro, as palavras do outro. O poder absoluto reside em focar na única coisa que você sempre controla: sua próxima ação. E aqui está a revelação. Você não precisa de múltiplas soluções. Você precisa de uma pergunta que mude o eixo do poder. O passo 3 do protocolo é usar os 30 segundos restantes do seu minuto para, em silêncio, fazer a si mesmo a pergunta de Arquimedes. Em vez de perguntar: o que eu faço para ele ou ela mudar? Pergunte-se: qual é a minha próxima ação alinhada com o homem que eu quero ser, independentemente do resultado? A resposta pode ser: encerrar esta conversa com calma, manter minha posição sem me alterar, ou ir embora. A ação em si é menos importante do que o fato de que ela foi decidida por você a partir do seu frame, e não como uma reação ao frame do outro. Arquimedes disse: dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Sua resposta a essa pergunta é o seu ponto de apoio. A situação pode ser a terra, pesada, massiva, imóvel, mas com um ponto de apoio interno e uma alavanca, que é a sua ação deliberada,
você pode mover qualquer coisa. E aqui reside a grande ironia que poucos homens compreendem. No momento exato em que você genuinamente para de precisar da validação ou da vitória, a dinâmica de poder se inverte de forma quase mágica. Não é mágica, é neurociência. O homem comum acredita que demonstrar investimento emocional extremo, olha o quanto eu me importo, olha o quanto eu preciso disso, gera atração ou respeito. Na prática, quase sempre gera o oposto, complacência e perda de atração na dinâmica masculino-feminina, ou desrespeito em negociações. Isso acontece por causa de um princípio chamado aversão à perda. Psicologicamente, a dor de perder algo é 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar algo equivalente. Quando você executa o protocolo de 1 minuto e se ancora na sua própria decisão, no homem que você quer ser, você comunica em um nível subconsciente que está genuinamente preparado para perder. Perder o negócio, o argumento ou o relacionamento. Sua calma, seu silêncio, seu desapego do resultado sinalizam que sua sobrevivência e bem-estar não dependem daquilo. Isso ativa a aversão à perda na outra pessoa. A pessoa que antes te pressionava, agora sente o medo sutil de te perder. O caçador vira a caça. Sem que você peça, ela começa a oferecer concessões, a suavizar o tom, a tentar te puxar de volta para o jogo. Mas agora, nos seus termos, você se transforma de um vendedor desesperado que baixa o preço a cada objeção para um leiloeiro de uma obra de arte rara. Sua calma e seu desapego são o que comunicam o valor inestimável do item. As pessoas não disputam o que é barato e abundante, mas o que é valioso e pode ser perdido a qualquer momento. Pense na última vez que você se sentiu genuinamente atraído por alguém. Foi pela necessidade desesperada daquela pessoa ou pela calma autossuficiente que ela exalava? Dominar este protocolo lhe dará a vitória em batalhas pontuais. Mas a verdadeira soberania não vem de vencer batalhas. Vem de construir uma fortaleza interna tão sólida que a maioria das batalhas sequer se torna necessária. A estratégia é o reboot de emergência. Sua missão é o sistema operacional. A dor do homem reativo é vencer uma batalha, mas continuar perdido na guerra. Ele usa a técnica, retoma o controle hoje, mas dias depois é arrastado para o mesmo ciclo, pois sua estabilidade ainda depende de fatores externos. A verdade é que a estratégia de 1 minuto é um reboot, mas um sistema operacional sólido precisa de um kernel, um núcleo inabalável. Para um homem, esse núcleo é sua missão. Um propósito de vida, seja na sua carreira, no seu físico, no seu legado, que é maior e mais importante do que qualquer relacionamento ou crise momentânea. É isso que eleva a pergunta de Arquimedes. Ela só ganha poder duradouro se for filtrada por uma pergunta ainda maior. Esta ação me aproxima ou me afasta da minha missão? Isso torna a decisão quase instantânea e a prova de manipulação emocional. O objetivo final não é se tornar um mestre em gerenciar o drama. É construir uma vida tão focada e com propósito que o drama se torne um ruído irrelevante na periferia. Sua missão atua como um filtro gravitacional, repelindo pessoas e situações que não se alinham a ela. Um navio sem destino é jogado por qualquer onda. Um navio com um porto definido usa as mesmas ondas e os mesmos ventos para chegar mais rápido ao seu objetivo. Sua missão é o seu porto. As crises deixam de ser ameaças e se tornam meras condições climáticas a serem navegadas. Então, vamos recapitular o protocolo. Não como passos, mas como uma sequência de poder. 1. Quebre o circuito, o desacoplamento físico que desliga a reatividade. 2. Crie o vácuo, o silêncio ofensivo que força o outro a se revelar. 3. Retome o eixo, a pergunta interna que alinha sua ação ao seu propósito. A verdade final é esta:
O controle total que você busca não está em fazer os outros agirem como você quer. Esse é o jogo do tirano e ele é frágil. O controle total e inabalável é a maestria sobre o seu universo interno. É a capacidade de permanecer imóvel no olho do furacão, observando o caos se desenrolar sem ser afetado por ele. Sun Tzu disse: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas, sem perigo. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes ganhará, às vezes perderá. Aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, será derrotado em todas as batalhas. A estratégia de 1 minuto é o exercício de conhecer a si mesmo no momento mais crítico. Ao dominar sua própria reatividade, seu maior inimigo interno, você se torna invencível, pois a batalha externa deixa de ter poder sobre você. Você não precisa mais ganhar a discussão. Sua vitória já aconteceu, em silêncio, dentro de você. A escolha, no final, é clara. Continuar sendo uma folha ao vento, reagindo a cada sopro de caos, ou se tornar o general da sua própria mente. Aquele que observa, cria o espaço e age com intenção. Se este vídeo lhe mostrou o mapa, talvez seja porque você está pronto para parar de lutar e começar a liderar. A jornada da maestria silenciosa começa agora.